Quando a televisão da praça cortou para o porta-voz e a manchete estourou na tela, ninguém naquela rua pobre imaginou que as palavras ditas seriam apenas o começo de uma tempestade. Desmascarando o anão-chefe, anunciava o letreiro, enquanto uma voz trêmula, mais velha do que os anos que ostentava, pedia em poucas frases acusadoras que a verdade fosse ouvida. Havia lágrimas, havia convicção. Havia, por trás daquele pedido público, uma história que movia a cidade inteira, e cujo primeiro capítulo começara com uma trouxa amarrada no batente de uma porta de madeira, numa manhã de inverno que fedia a carvão e a medo. Isabel segurava a trouxa com as mãos pequenas, os dedos cravados em panos que carregavam tudo o que restara de um lar que se desfizera em boletos e promessas quebradas. O pai, Joaquim, tinha o rosto sulcado pelas dívidas e por uma resignação que não sabia mais vestir. A mãe, Dona Antônia, respirava num compasso de culpa. Era ela quem contara as contas, quem fizera as contas, quem agora teria de escolher uma saída que não parecia saída. Ninguém gostou da palavra que finalmente voou pela sala: entregar. Mas a dívida pressiona, e as opções, quando se vive apertado, encolhem até virar uma linha única de sobrevivência. Não houve rito de venda, nem violento ruilão. Houve uma conversa áspera, um aperto de mão de um credor, um bilhete que prometia acomodação e sustento, e quitação de antigos débitos se Isabel fosse aceita pela casa de Henrique Alencar, o homem mais endinheirado da cidade, cujo nome andava envolto em rumores e silêncio. Diziam que ele não atendia a visitas, que vivia recluso desde que a esposa morrera, que sua fortuna era um muro que ninguém atravessava. Era dentro daquele muro que Isabel entraria, com a trouxa às costas e um medo que só a juventude ainda conseguia virar audácia. A chegada à mansão parecia recortar o mundo em duas texturas. Do lado de fora, a rua com seus buracos e desabrigados; do lado de dentro, um odor de madeira encerada, veludo e livros que parecia ter sido guardado como se fossem relíquias de outra era. O portão se abriu para um jardim que não era jardim comum. Canteiros bem simétricos, estátuas que olhavam como sentinelas, um lago pequeno onde águas claras espelhavam janelas altas. Havia um piano no salão envidraçado, uma biblioteca que subia em estantes até o teto. Havia, sobretudo, o ar de que a casa preservava lutos com o mesmo zelo com que preservava heranças. Quem a recebeu foi uma mulher chamada Mãe Conga, a governanta, figura que chefiava a rotina da casa com uma mistura de rigidez e ternura que logo faria de Isabel uma aluna e confidente. Havia também Benedito, capataz de voz grave e move-se de panela à planilha, como se fosse possível medir afeto em tarefas. Ele foi quem ajudou Isabel com a trouxa e quem, com um olhar mentiroso de comandante que não gostava de mostrar fraqueza, deu-lhe a primeira instrução: trabalhe, faça bem, não peça afeto onde o ganho é o que conta. Era uma frase dura que Isabel guardou como quem guarda uma pedra para lançar depois. E havia, por fim, a sombra ativa que se chamava apenas entre sussurros de anão-chefe. Ninguém parecia querer dizer seu nome em público, talvez por medo, talvez por respeito a um poder que se movimentava por baixo da mesa. Chamavam-no assim por uma combinação de fato e metáfora, talvez por uma estatura discreta, talvez por uma influência desproporcional que fazia com que sua voz chegasse mais longe do que sua imagem. Vicente Moreira, se era esse o seu nome, aparecia em corredores com papéis nas mãos, sorriso frio, cortes precisos de comando. Era ele quem decidia quem entrava na lista de convidados, quem manipulava as notas, quem fazia sumir um bilhete e fabricar outro. Era, nas palavras de alguns empregados, o vento que inclinava a vela do navio. Os primeiros dias de Isabel foram de aprisionamento mais do que de liberdade. Havia tarefas, sim, limpar, arrumar, aprender a dobrar toalhas com o mesmo ritual com que um sacerdote dobra um altar, mas havia também pequenas concessões que eram para ela janelas. Ler na biblioteca por uma hora, regar as orquídeas da estufa, ouvir o piano de manhã, quando as teclas desalinhavam memórias do dono da casa. Henrique Alencar aparecia em fragmentos, um vulto, um sopro de perfume ambarado, olhos que, quando olhavam, buscavam algo e não sabiam mais encontrar. Diziam que ele aceitara a companhia de uma jovem como quem aceita uma planta sob sua janela, por caridade, por costume, por uma necessidade indefinida de ouvir outro coração bater. Isabel encontrou na biblioteca um refúgio cujo idioma aprenderia sem saber. As prateleiras ofereciam gêneros como portas, biografias, tratados de botânica, romances que cheiravam a pó de velhas aventuras,
e entre eles cadernos de partituras que pareciam peças de conversa guardadas em silêncio. Mãe Conga, que aprendeu a domesticar exaltações e a ser maternal sem erro, levou-a uma tarde até a estante de música e entregou-lhe uma partitura. Toque, disse, como se fosse simples ordem e promessa ao mesmo tempo. Isabel, que mal sabia acordes, tocou, e a música, mesmo torta, deixou uma fissura na proteção do grande homem. No silêncio que se seguiu, Henrique entrou na sala. Não disse muito. Observou Isabel com um interesse que não era apenas curioso, era uma atenção que vinha de lugares que guardam misérias e ternuras antigas. "Você tem nome?" perguntou, como quem confirmava a realidade de alguém. "Isabel", respondeu ela. Ele sorriu, não tanto pelo nome quanto porque aquele som lembrava algo que ele já tivera na boca e perdera. Foi o começo de diálogos breves, sobre um autor preferido, sobre a sensação de pó nas páginas, sobre o modo como se regavam as azaleias no inverno. Eram conversas medidas, como se cada palavra fosse uma moeda rara. Enquanto Henrique se fechava em seus rituais de silêncio e lembranças, o anão-chefe tecia uma urdidura de ordens que transformavam a rotina em moeda de controle. Pequenos ajustes no regimento, convites trocados de lugar, boatos plantados com a precisão de sementes venenosas. Nada que se pudesse provar com facilidade. Vicente sabia que poder real não precisava estar visível. Bastava que fosse percebido como inevitável. Quando uma visita ilustre foi marcada, foi ele quem escolheu os nomes da lista e quem deixou, por descuido intencional, uma carta nas mãos de um jornal local, sugerindo que a presença de meninas da rua não era apropriada para a família Alencar. Foi ali que Isabel recebeu seu primeiro espinho social. Uma senhora da alta sociedade, Dona Eugênia, chegou com vestidos caros e um olhar que pesava como sentença. Avaliou Isabel como se avaliasse um móvel fora de lugar. Fez-lhe perguntas que não tinham intenção de resposta. De onde você vem? O que seus pais fazem? E ao ouvir sobre a vida simples, assentiu com a condescendência de quem conhece o mundo apenas pela fresta de seus próprios salões. Houveram cochichos nos cantos, e Vicente, com a habilidade de quem sabe plantar ruídos, deixou escapar um comentário sobre documentos incompletos, insinuando que a presença de uma trabalhadora naquela sala podia comprometer reputações. Isabel teve vontade de fugir, de voltar à rua onde as dores eram diretas e conhecíveis. Mas havia Mãe Conga, que lhe deu uma saia emprestada e as primeiras lições de postura, como quem ensina uma sobrevivente a usar a máscara que a sociedade exige. E havia Benedito, que a pegou pelo cotovelo e lhe disse com algo de voz quebrada: "Você não é o que dizem. Fique firme e aprenda. Aqui se aprende, e o saber vai ser sua arma." Era uma promessa arriscada, porque conhecimento naquela casa era ao mesmo tempo escravidão e liberdade. Aprendes para servir, aprendes para subir, aprendes para resistir. As semanas foram tecendo mudanças lentas. Henrique, raramente sociável, passou a esperar um mais no salão. Isabel lia para ele à noite trechos de cartas antigas que apareciam entre os livros, palavras de uma mulher que falava de esperança e de pequenas felicidades. Em retorno, o milionário permitiu que ela tocasse o piano com maior liberdade e às vezes convidava-a a caminhar no jardim, onde falava de árvores que sobreviveram a invernos rigorosos. Em uma tarde, falou-lhe de uma mulher que amara e de um filho menino que queria ter salvado do mundo. Isabel ouviu com a intensidade de alguém que aprende, e o laço que se formou entre eles foi menos paixão do que uma necessidade mútua. Ele precisava de companhia que não cobrasse contas emocionais. Ela precisava de abrigo e de um nome que não fosse apenas transação. Mas o perigo sempre vinha em formas discretas. João Batista apareceu primeiro como um cavalheiro de aparência correta, convidado por Vicente a visitar a casa com a desculpa de negociar terras. Era um homem cuja fala era doce como mel e cujas mãos carregavam folhas assinadas que prometiam rendas e posses. Para Isabel, ele foi o primeiro encontro com a possibilidade de uma alternativa, alguém que falava com suavidade e que, em conversas laterais com Vicente, parecia disposto a ajudar a família de origem dela. Para Henrique, João era um estranho polido. Para Vicente, João Batista era uma peça no tabuleiro, um impostor que sabia ler rostos e usá-los para preencher documentos com palavras que brilhavam falsas.
A intriga começou com uma carta deixada ao acaso, ou ao acaso programado, no corrimão da escada onde Isabel costumava passar. Era uma carta dirigida a ela, assinada por um nome que prometia promessas de liberdade e um retrato de reconciliação. Quando abriu, Isabel sentiu o ar faltar. Tinha instruções sutis, como obter uma certidão, onde procurar por registros antigos quem poderia confirmar uma história de nascimento. Parte da carta era verdade, parte, uma teia. Entre as linhas havia uma acusação sutil, que sua presença ali fosse fruto de falsificação, de papéis trocados, de benefícios obtidos por maquinações. A carta acendia suspeitas ao mesmo tempo em que oferecia uma saída. Isabel foi levada para uma lida íntima com Benedito. Juntos rasparam selos, abriram gavetas e folhearam livros antigos. Encontraram sobre uma prateleira pouco usada um recibo com a assinatura de Vicente. Registros de tagamentos que não batiam com os extratos que apareciam nos livros oficiais. Havia uma dívida paga 2 vezes, uma doação registrada que não fora traduzida em investimento social, e uma assinatura que, embora parecesse autêntica, exibia um traço de pressa. Benedito olhou para ela com olhos que agora tinham mais que rosto. Tinha uma decisão. Vamos precisar de mais do que um recibo, murmurou. Vamos precisar de testemunhas. E Isabel, que aprendera a ler mapas de bibliotecas e partituras, começou a desenhar o mapa dos segredos. Enquanto isso, no lado oposto do jogo, Vicente apertava os fios. Um telefonema para um correspondente no jornal. Uma lembrança plantada na conversa de um amigo influente. Um bilhete que sugeria que certos documentos de família haviam sido forjados por oportunistas que queriam chantagear a casa Alencar. Quando a primeira nota de suspeita chegou aos ouvidos de Henrique, ele hesitou. Havia nele uma tendência a confiar em quem parecia saber mais do que ele. E Vicente, com sua pose controlada, dizia às pessoas certas que tudo era apenas wind, ruído de rua, gente que queria fama. No meio dessa trama surgiu a figura que daria nome ao apelo final, Maria Celeste Alencar, mãe de Henrique. Viúva de um tempo em que as aparências valiam títulos e fortunas, Maria Celeste vinha de uma linha de mulheres que administravam casamentos, legados e, sobretudo, reputações. Não vivia na casa, mas sua sombra era tão presente quanto as cortinas louras. Visitas esporádicas, jantares que serviam como auditorias silenciosas, bilhetes que chegavam com ordens suaves. Quando soube da inserção de Isabel, ela respondeu com uma cortesia de início. Convidou a moça para almoçar, observou a postura, testou as respostas. E por trás dos verbos polidos, artilhou-se uma escuta febril. Algumas semanas depois, um incidente trivial, uma xícara de porcelana quebrada, um convite para um baile na casa de uma conhecida, serviu como pretexto para que Vicente plantasse uma dúvida pública. Ele distribuiu, como quem dá flores, sussurros sobre a origem da moça. Ficou na boca do povo, rápido como água. E então, quando as costuras pareciam frágeis demais, apareceu, em meio ao rumor, uma carta aberta, na qual João Batista, com voz de repentista, insinuava que documentos eram falsos e que a família Alencar poderia estar sobre um risco de escândalo se mantivesse a moça entre suas paredes. A carta foi reproduzida em panfletos, e a cidade, que se alimentava de fofocas como de pão, começou a mastigar o rumor. Isabel recebeu a notícia como quem recebe uma pedra atirada do alto de onde vivia, atônita, mas não caída. Mãe Conga veio até ela numa tarde de chuva, limpou-lhe o rosto com um pano quente e disse com a calma de quem já viu muita mentira: eles tentam te empurrar para fora. Não é a primeira vez que o mundo quer vender o que não lhe pertence. A frase foi um soco e um acalanto junto. A casa, que já fora abrigo, assumiu então o mesmo aspecto duplo que a rua, proteção cercada de portas com trancas. Foi nesse ponto que Maria Celeste decidiu que não ficaria olhando. As cartas, os panfletos, as insinuações, tudo isso corroía o que ela considerava o tecido da família. Para ela havia uma linha que não se passava, o respeito, a honra e a verdade. Talvez por isso, talvez por uma lembrança que não queria esquecer, ela começou a trabalhar silenciosamente, recolhendo nomes, pedindo certidões em cartórios, telefonando a um contato num jornal que mantinha uma caderneta de lembranças antigas. Suas mãos, que antes apenas apertavam flanelas, agora empunhavam papel e tempo como instrumentos de combate. Enquanto Maria Celeste tornava-se um laborioso ponto de resistência, Isabel e Benedito desdobravam certidões antigas.
Havia em um acervo municipal registros de batismos e declarações que pareciam contradizer a narrativa plantada por João Batista. Alguém, anos atrás, registrara um nome parecido com o dela, uma assinatura que podia ser comparada, um carimbo que mostrava o selo de uma igreja onde uma parte da família ainda vivia. Os documentos não provavam tudo, mas eram uma lâmina de luz num quarto escuro. Benedito sabia que precisavam de algo mais. Uma testemunha, alguém que lembrasse de uma conversa, alguém que dissesse, com coragem, que havia visto pagamentos indevidos ou ouvido ordens de forjar papéis. E a cidade começava a ficar em expectativa. O jornal local, ávido por escândalos que impressionavam e dividiam, lançou uma nota discreta sobre o rumor. Vicente, sempre atento, veio ao pé do ouvido de Henrique com uma solução tão natural quanto venenosa. Negar com classe, afastar a jovem por proteção à reputação, promover um casamento conveniente que colocasse a pedra sobre a água e a fizesse afundar. Era um plano antigo, testado em outros momentos por homens que preferiam apagar incômodos a infantar a verdade. Henrique hesitou. No brilho do seu apartamento privado, onde fotografias de uma mulher sorridente ocupavam paredes, ele entrou em conflito. Isabel não era apenas um espelho de sua própria dor, era a única pessoa que parecia capaz de arrancar dele frases que eram raras e verdadeiras. Afinal, ela lia para ele cartas que pareciam de outro tempo e plantava, no jardim que começava a florescer, pequenas esperanças que ele conservava com cuidado. Entregar essa pessoa ao rumor parecia um preço alto demais. E, apesar da polaridade, Vicente continuou a empurrar. Foi então que Maria Celeste tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Iria a público. Não com a fúria de uma matriarca que busca vingança, mas com a voz sentida de quem sabe o peso das palavras e o poder das provas. Teve uma ideia profunda e sufocante. Ela escreveria uma carta aberta, convocaria testemunhas e faria um apelo que não só defendesse a moça, que para ela já não era mais uma estranha, mas que expusesse, com calma e clareza, a maquinação que mantinha a casa Alencar em tensão. Na noite em que escreveu, Maria Celeste sentou-se à escrivaninha antiga, iluminada apenas por uma lâmpada de tom amarelado. Colocou as mãos no papel e começou. A cidade ouviu mentiras. A cidade ouviu boatos. Hoje, eu, Maria Celeste Alencar, venho pedir que a verdade seja ouvida. A carta era um mosaico entre a sinceridade e a estratégia. Nela havia pedidos para que se chamassem cartórios, para que se trouxessem testemunhas que podiam confirmar pagamentos indevidos, para que se abrissem arquivos e se confrontassem assinaturas. Era um documento pensado para não ser facilmente desmontado. Quando Mãe Conga leu a carta pela primeira vez, chorou silenciosamente. Havia nessa leitura mais que palavras, havia coragem posta em letra. Você está convocando a cidade, disse a governanta. Não é pouca coisa. Maria Celeste sorriu, como quem conhece o preço do silêncio, e resolve pagar a conta. Se a verdade é frágil, vamos fortalecê-la com provas, respondeu. No dia seguinte, enquanto a cidade ainda mastigava os versos de uma nota sensacionalista, Isabel recebeu um telefonema de Benedito. Venha até o escritório do senhor, traga aquele recibo e traga coragem. Ao entrar no cômodo onde documentos eram guardados como tesouros perigosos, encontrou Henrique em pé, com o olhar mais claro do que o costume. Ao lado dele, uma pilha de papéis. Acima da pilha, a mesma sensação de que a casa inteira se preparava para um sopro que poderia derrubar algo mais que reputações. Lá fora, na rua, já se começava a cochichar sobre uma possível exposição. Mas antes que a cidade toda tomasse conhecimento do que Maria Celeste planejava, algo mudou o compasso silencioso da casa. Um bilhete anônimo chegara à cozinha, deixado no avental de Mãe Conga. Foram apenas 3 palavras, em tinta borrada. Cuidado com testemunhas. A nota parecia mais ameaça do que aviso. Vicente recebeu-a com um sorriso que não alcançava os olhos. Benedito franziu a testa. Isabel sentiu o ar faltar. Ser desmascarado nunca foi um evento simples, principalmente quando quem puxa os fios tem dedos de sombras. Ainda assim, a escolha foi tomada. No dia seguinte, Maria Celeste convocaria uma pequena reunião, onde chamaria algumas pessoas que poderia confiar.
Um contador de cartório que passara a noite vasculhando arquivos, um antigo criado que servira à família anos atrás, uma irmã distante que guardava cartas antigas. Antes que o relógio do salão marcasse o início da assembleia privada, Henrique pediu a Isabel que lhe trouxesse um velho caderno de partituras que encontrara meses antes. Ela trouxe, como quem traz um troféu desconhecido, e quando abriu, encontrou entre as páginas 2 bilhetes miúdos, quase como segredos de livro. Um com a caligrafia da esposa falecida, outro com uma assinatura similar à de Henrique. A leitura foi um pêndulo entre dor e revelação. A mulher no bilhete pedia algo simples: honestidade quando tudo o resto doeu. Se você for justo, tudo o que construímos pode ter sentido, dizia. Naquela noite, Henrique fechou a janela do seu quarto e esperou. Fora uma semana de insinuações, de cartas anônimas, de panfletos nas mesas de cafés. O que vinha pela manhã seria mais que um encontro. Seria um gesto de coragem ou a capitulação a uma rede que vinha sendo tecida por anos. Maria Celeste, com a delicadeza de uma mulher que sabia o jogo dos salões e a força de uma mãe que queria socorrer um filho, preparara um discurso que era ao mesmo tempo apelo e acusação. Prometera à cidade uma verdade e prometera fazê-lo com documentos e testemunhos. Do lado de fora, os jornais já afiavam as penas. O rumor sobre o anão-chefe transformara-se de fofoca em tema de café, e a cidade, sempre faminta por histórias que misturassem poder e queda, aguardava o próximo capítulo. Para Isabel, que ainda tinha um corpo jovem e uma alma já marcada por entrega, era um momento em que o terreno sob seus pés poderia romper-se, levando consigo tudo o que aprendera a chamar de lar. Para Vicente, era o instante de decidir se continuaria a soprar velas que apagavam memórias ou se interviria para apagar vidas. Para Maria Celeste, era o momento de transformar o apelo em arma legítima. Se essa história está tocando a sua curiosidade, se você quer saber como uma jovem sem passado aparente, uma matriarca obstinada e um capataz leal podem desafiar um poder oculto, fica comigo até o final. Há perguntas que ainda precisam de respostas e provas que serão reveladas passo a passo. Na manhã marcada, a pequena sala de conferências da mansão enchia-se de pessoas com papéis nas mãos. Havia o contador do cartório com um envelope volumoso. Havia um antigo empregado que embalava segredos na voz. Havia uma jornalista que prendia a respiração com o bloco de notas pronto. Vicente entrou por último, elegante na indiferença, e sentou-se numa cadeira como se o chão não fosse segurar sua decisão. Maria Celeste, de pé diante de todos, sustentou o olhar de cada um daqueles presentes, e quando abriu a boca, as primeiras palavras saíram não como denúncia, mas como convocação à verdade. Ela começou contando uma lembrança pequena e simples, a forma como aprendera a costurar em dias com frio, a maneira como uma palavra gentil podia reparar mais do que dinheiro. Depois, com a calma de quem já tocou muitos corações, foi nomeando documentos, chamando testemunhas, descrevendo provas. Um a um, papéis surgiram sobre a mesa, certidões de batismo com carimbos esquecidos, recibos de pagamento com assinaturas que não colavam com os livros oficiais, cartas que insinuavam pagamentos por serviços não prestados. O ar mudou de temperatura. O toque de papel parecia transformar a sala. Quando Maria Celeste chegou ao ponto que mais pesava, a denúncia de que certas evidências tinham sido plantadas e de que alguém, poderoso no interior da casa, manipulava informações para proteger interesses, a sala ficou em silêncio absoluto. Até Vicente, que tinha a respiração controlada, pareceu sentir um tremor. Uma testemunha, o antigo criado, confirmou que vira cofres abertos em horários estranhos. O contador mostrou entradas que não batiam. A jornalista fez anotações rápidas. E então, Maria Celeste ergueu a voz por um momento que parecia suspender o tempo. Peço que, por favor, ouça-nos a verdade de uma jovem que, por circunstâncias duras, veio até nós. Que ela não seja julgada antes que a prova se clareie. A frase foi um cajado e uma lâmpada. O que vinha a seguir, o desdobrar do que isso significaria para Vicente, para Henrique e para Isabel, ainda estava por ser decidido. Alguém poderia silenciar o processo, alguém poderia fazer com que uma testemunha se calasse, alguém poderia, com um gesto discreto, transformar a sala em teatro novamente. Do lado de fora, as manchetes já começavam a se preparar. Câmeras eram avisadas por mensageiros discretos. A cidade, que adorava cair de joelhos em frente a um escândalo, estava prestes a ser convocada a julgar. Dentro da mansão, contudo, havia um detalhe que muitos ainda não perceberam. Uma assinatura em um dos papéis alinhados sobre a mesa não parecia coerente com as outras. Era um risco, um gesto talvez de pressa, talvez de força, que poderia mudar tudo. Henrique, lendo em silêncio, sentiu algo que há muito não sentia: a possibilidade de escolher entre proteger um gesto confortável e enfrentar a verdade, custe o que custar.
quando um aviso urgentíssimo chegou à casa, um bilhete com letras recortadas que anunciava que uma publicação extra-jornalística sairia naquela tarde com afirmações que prometiam escândalo imediato, a reunião foi interrompida. Mãe Conga pegou o papel, olhou para Maria Celeste e murmurou algo que muitos acharam coragem. Eles vão tentar rasgar nosso trabalho. Se for para rasgar, que rasguem. Nós costuraremos de novo, com fio e com razão. A tensão se adensou como nuvem pesada. Ainda havia provas a confrontar, testemunhas a se firmar, vozes a se levantar. Porém, naquele momento, quando as portas da sala se abriram para o corredor e as primeiras luzes de câmeras começaram a se projetar, todos puderam sentir que a maré havia virado. O anão-chefe, aquela sombra que puxara tantos fios, observava, calculava, e por trás do seu rosto de compostura, uma decisão se formava: atacar, silenciar, negociar ou recuar. E foi no instante exato em que Maria Celeste, com as mãos levemente trêmulas, fechou o último envelope de provas, que um toque discreto no braço de Isabel a fez olhar para a janela. Lá fora, o jardim, que semanas antes tivera seu primeiro broto de primavera, parecia segurar a respiração. A cidade inteira esperava, mas a decisão não estava em suas mãos. Estava em uma sala com papéis, com testemunhas e com corações, que por fim tinham que escolher entre o medo e a verdade. Quando bateu a última hora antes do anúncio público, Isabel teve um segundo para pensar na trouxa que deixou para trás, na mãe que chorara e no estranho abrigo que agora chamava de lar. Ergueu os olhos para Henrique, que estava ao lado de Maria Celeste, e viu que pela primeira vez ele não evitava um olhar. Estava pronto para enfrentar a tempestade. Do outro lado da mesa, Vicente respirou fundo e apertou os dedos em torno de um palmo de papel que continha algo que ninguém ainda tinha lido. A cidade, as bocas e as penas estavam prontas. O anão-chefe tinha sido desafiado. A mãe do milionário havia feito seu apelo. Mas o desfecho dessa aproximação, aquele momento em que uma verdade é arrancada como se fosse uma flor do solo, ainda exigia uma coragem que muitas casas não conhecem. A porta se abriu, um mensageiro apareceu com uma notícia nova, e no corredor a sombra de alguém que voltara do passado cruzou junto à luz do fim de manhã. Ali, no limiar entre a convocação e a revelação, todos sentiram o peso do segundo que vinha. Uma voz, do lado de fora, anunciou que a transmissão começaria em instantes. Câmeras, gravadores, papéis, todos buscavam um lugar. Maria Celeste respirou fundo, e pela primeira vez desde que o rumor nascera, ergueu a cabeça com a firmeza de quem sabia que agora não havia retorno. A cidade ouviria, e o que escutasse mudaria para sempre o destino daquela casa, daquela moça e daquele homem que a protegia. A transmissão começou como quem abre uma cortina que não se pode fechar. Lentes apontadas, vozes de apresentadores controladas, e no centro, a figura de Maria Celeste Alencar que não recuava. O salão principal da mansão, de onde tantas vezes se dispensara a vida em seus cantos, transformara-se por algumas horas no tribunal público da cidade. Havia câmeras nas janelas, repórteres com blocos, o contador do cartório olhando as páginas como quem lê um oráculo. Havia também o cheiro familiar das madeiras enceradas e, sobretudo, a tensão de quem sabe que a história pode pender para qualquer lado. Maria Celeste não começou com acusações cortantes. Sua voz era uma tábua firme na tempestade. Contou breves memórias, nomes de lugares, pequenas rotinas, e foi puxando, com cuidado, o fio que levaria à urdidura. Ela leu certidões, marcou com o dedo entradas em livros do cartório, mostrou carimbos, colocou sobre a mesa recibos que ostentavam datas e assinaturas. A câmera fez close nos papéis. A cidade, em suas casas e cafés, acompanhou como quem vê um filme que se passa na vizinhança. Quando chegou a parte que descrevia pagamentos registrados e não traduzidos, ao apontar entradas que desviavam quantias para nomes inusuais, a sala desandou em muita respiração. O contador falou: há irregularidades suficientes para uma investigação formal. As assinaturas não batem com os livros centrais. A jornalista do jornal local, com a mão firme no bloco, perguntou quem fora responsável por recolher os documentos. Benedito, com o rosto que só se torna imenso quando a vergonha queima, contou como encontrara recibos escondidos, como descobrir entradas duplicadas e um selo que, segundo o contador,
não era genuíno. Vicente manteve a compostura até o momento em que Maria Celeste pediu que o antigo criado contasse o que sabia. O homem que voltara do passado e cruzara o corredor pouco antes, cambaleando tal qual um sobrevivente de algo maior que o próprio tempo, falou com voz fina, mas clara. Eu vi cofres abertos à noite. Eu vi assinaturas colocadas sem que o barão lesse. Eu vi o senhor Vicente levando um envelope à casa do senhor Rui, que era o caixeiro do jornal. A verdade, quando trazida por uma voz que não tem nada a ganhar, tem o peso da pedra que afunda o barco. Nesse momento, João Batista, que havia aparecido meses antes como figura polida e promessas fáceis, levantou-se como se a própria consciência o empurrasse. Não seguiu a pose ensaiada de antes. Não tentou falar com as palavras doces que acariciavam o ouvido. Com a voz trêmula, confessou que seu papel fora o de laranja. Assinei papéis que me deram. Disse o que me mandaram dizer. Disse o nome de quem lhe pagara, e a cidade ouviu em cadeia nacional o gravame que sempre estivera latente nas repúblicas íntimas das casas ricas. João falou sobre a troca de documentos, sobre figurinos de mentira e de como fora contratado para plantar uma dúvida. Vicente, pela primeira vez, não teve o sorriso que o definira. A garganta apertou-se, os olhos buscaram espaço onde colocar culpa e não encontraram chão. Tentou desviar, falhou ao citar prazos, balbuciou explicações que pareciam mecânicas. Isso é perseguição, tentou dizer, mas a sequência dos papéis, a confirmação do contador e o depoimento do criado tinham uma cadência que a defesa mal podia cortar. As datas, os carimbos do cartório, uma assinatura que, em comparação gráfica, desenhava traços mais nervosos quando comparada aos livros oficiais. Havia provas, e provas funcionam como uma busca de luz num porão. A cidade ficou em choque por algumas horas que se alongaram na sensação de ver mecanismos de poder expostos. Nas janelas, os vizinhos ora cochichavam, ora trocavam olhares. No entanto, o que mexeu mais corações foi o momento em que Maria Celeste pediu silêncio e falou direto ao público. Sei o que custa nascer sem escolha. Sei o preço que uma mãe paga por ter que ver uma filha partir. Não venho para buscar vingança. Venho para que a verdade reúna o que a mentira tentou quebrar. Suas palavras não eram apenas acusação, eram apelo. Ela deu voz a todos aqueles que, na cidade, muitas vezes eram reduzidos a cifras de dívidas e a culpa de não saber onde cortar. Enquanto as perguntas ainda vibravam no ar, o telefonema que havia parado no corredor explodiu como um projétil. O editor-chefe do jornal anunciava que publicaria, naquela mesma tarde, uma edição extra noticiando os fatos com os documentos que Maria Celeste apresentara. A manchete já havia sido composta, as máquinas estavam pretas. A pressa pela notícia forçou um tempo acelerado. O caso saiu dos muros da mansão e caminhou pela cidade antes que qualquer ato de obstrução pudesse ser efetivo. Ainda assim, o poder se movimenta rápido. Vicente, sentindo a maré perder força, apostou na última cartada. Tentou subornar testemunhas para que recuassem, fez telefonemas insistentes ao caixeiro do jornal, ameaçou funcionários com demissão. Ameaças veladas chegaram ao ouvido de Benedito, e a mão dura de Vicente tocou o ombro do criado que antes servira a barões mais antigos. Havia risco de silêncio forçado, e esses riscos não escapam às ruas. Foi nessa hora que a preparação de Isabel mostrou sua utilidade. Sem euforia, com a calma que ela adquirira nas semanas de lições, apresentou-se ao púlpito improvisado como se fosse alguém que sabe dizer a verdade sem pedantismo. Dona Eulália, Dona Francisca e Dona Eugênia, que por meses a haviam testado em etiqueta e modos, assistiam como quem vê uma peça em que todas as falas foram decoradas pela vida. Isabel falou com clara articulação, leu trechos de cartas que comprovavam sua origem e descreveu com serenidade a noite em que partira de casa, os nomes daqueles que intermediaram e os passos que a trouxeram à mansão. Sua voz, apesar da juventude, tremia apenas em alguns momentos, onde a lembrança do pai e da mãe surgia como maré. A cidade ouviu não apenas a acusação, mas também a narrativa humana que por trás de qualquer documento existe a carne e o sangue de pessoas que sofreram. A transmissão, nesse turno, deixou de ser só exposição de trapaça, para ser também um exercício de humanidade. Maria Celeste, entre os documentos e as falas, fez um apelo que foi repetido, em bairro e em praça. Pediu que a cidade julgasse com justiça, que se procurassem provas e não apenas fofocas, que se tratasse os envolvidos como sujeitos de direito e não como peças de tabuleiro. Pedia, sobretudo, que Isabel não fosse jogada fora como um erro que se resolve com violência social. O efeito foi imediato, a opinião pública mudou de direção. As vozes que antes sussurravam passaram a exigir investigação formal e a desafiar o poder de Vicente. O jornal publicou a edição extra com o título que virou manchete em toda a praça: A não-chefe, quem se beneficia da mentira?
e junto os documentos digitalizados que sustentavam a peça. Houve, claro, quem viu nisso armação mediática, houve quem lamentasse que a Casa Alencar estivesse assim exposta, mas ninguém podia anular o registro público que já existia. Vicente tentou então uma jogada de desespero, procurou alguém do lado de fora disposto a dar um depoimento favorável. Sua escolha recaiu sobre um homem endividado, antigo prestador de serviços, alguém que poderia ganhar com uma palavra bem dada. Chegou a subornar, mas subornos deixam rastros. Benedito tinha olhos e ouvidos em muitos cantos, e em 2 noites de vigilância notou encontros e bilhetes trocados. Levou essas informações ao contador, ao jornal e, finalmente, à delegacia. Havia uma pilha de mensagens, trocas de envelopes e notas de dinheiro que, quando cruzadas, mostravam um padrão de pressão sobre testemunhas, e isso, no que pesou legalmente, foi suficiente para que a polícia abrisse inquérito. A investigação começou a se fechar sobre Vicente com a paciência de quem afia uma lâmina. Depoimentos eram colhidos, documentos periciados, e num gesto que parecia a saída de um romance, uma amostra de tinta de uma das assinaturas foi levada ao perito que comparou traços. A análise, técnica e sem emoção, anunciou que havia diferenças significativas entre a assinatura empregada em alguns recibos e aquela encontrada em livros oficiais do barão. Não era uma prova de malícia por si só, mas foi a peça que tanto se precisava para ligar pontos. Quando juntada às testemunhas, aos cofres abertos e às transferências de envelopes, compôs um quadro que a polícia não podia ignorar. A cidade assistiu, dividida entre espanto e um certo alívio. Ao mesmo tempo que se consumia o espetáculo do desmascaramento, via-se despontar o que vinha depois. O que fazer com as repercussões sociais? Como restaurar a honra e a segurança de uma casa cuja máquina administrativa fora usada para interesses ocultos? Era hora de medidas concretas. E Henrique, que por meses vivera num silêncio cúmplice, tomou uma decisão que seria, para muitos, surpreendente. Colocou à disposição da cidade as contas da fazenda. Pediu que uma auditoria independente revisasse todos os livros e se ofereceu a afastar imediatamente qualquer pessoa cujas ações incitassem dúvidas sobre a gestão. Esse gesto não foi apenas administrativo, foi um gesto de reconhecimento de que, a partir daquele ponto, a família Alencar buscaria transparência. Henrique, diante das câmeras, declarou que apoiaria a investigação e que, se culpa houvesse, restituições seriam exigidas. A declaração foi recebida com certo espanto. Não era comum ver um homem de seu estatuto abrir mão de aparente proteção automática. Mas havia transformação em seu íntimo. O contato com a leitura, a música e, sobretudo, com Isabel, havia refeito peças que ele não sabia mais como montar. Diante da cidade, prometeu reparar qualquer dano detectado e buscar justiça. Vicente, acossado, tentou numa última defesa pública negar com veemência. Chamou de calúnia as afirmações, esgrimiu documentos e apontou contradições minúsculas como se fossem fortalezas. Mas a peça que arruinou sua cartada foi um conjunto de entradas recém-descobertas que indicavam pagamentos a uma firma de fachada administrada por um primo seu. Quando o nome dessa firma apareceu nas trocas de envelopes e no testemunho do caixeiro do jornal, a perspectiva de impunidade se desfez. Ainda assim, Vicente não capitulou sem lutar. Procurou aliados, ofereceu posições e murmurou promessas. A máquina que mantém privilégios costuma dar golpes, e por instantes parecia que Vicente poderia comprar o silêncio de alguém mais. Não comprou. Aos poucos as cartas viraram páginas registradas por notários, os testemunhos foram assinados em cartório, e a polícia, com mandado em mãos, conduziu Vicente para interrogatório. Não houve algemas no salão. A vida pública costuma ser mais contida. Mas o homem que outrora movia rodas pequenas com mãos miúdas deixou a mansão escoltado. E a cidade assistiu, não sem uma sensação de catarse. A queda não foi só dele. Foi da teia que permitia que figuras de pouca visibilidade mantivessem grande influência. No entanto, exposições e prisões não fecham feridas sociais. A cidade precisava de sinais de que o que vinha seria reconstrução e não mero rearranjo de poder. Foi aí que Maria Celeste, com a serenidade de quem sabe transformar dor em gesto, propôs algo direto. Um programa público de transparência. Um conselho de administração aberto para as propriedades que geravam renda na região. E um fundo destinado a reparar danos detectados. Henrique apoiou a ideia. Benedito, que agora havia ganho confiança e visibilidade,
foi convidado a ocupar provisoriamente uma posição de fiscalização. A ideia era simples e difícil: que se mostrasse na prática que o que antes fora sigilo, agora seria, aos poucos, frente de trabalho para a comunidade. Paralelamente, a cidade esperava por um veredito social sobre Isabel. Que papel teria ela depois de toda a exposição? Seria alvo de novas fofocas? Ou seria acolhida? Foi por isso que, num gesto que uniu as pontas da transformação, Henrique fez algo que os olhos mais desconfiados consideraram ousado. Convidou publicamente Isabel a permanecer na casa, não como objeto de caridade, mas com um contrato que reconhecia sua dignidade. Ofereceu-lhe estudo, acesso à biblioteca e um papel coordenado em programas de cultura que a mansão passaria a patrocinar. Isabel, que aprendera música e leitura, passou a receber um pequeno estipêndio e a responsabilidade de organizar aulas de leitura para crianças da vizinhança. A cidade, que vira nela alguém capaz de enfrentar intrigas, aceitou o gesto como um sinal de que aquelas relações poderiam ser reconstruídas em bases mais justas. Antes de tudo isso, porém, havia um momento que o título desta história exige: o apelo público da mãe do milionário, que naquele instante era Maria Celeste. Não se tratou de um recurso sensacionalista, mas de uma fala que desmontou a lógica que permitira as maquinações. Na Praça Central, após a prisão de Vicente, Maria Celeste subiu em uma plataforma improvisada. Havia ali gente do povo e também damas com chapéus, homens de negócios e moças curiosas. Ela falou com firmeza, chamando à memória as mães que precisaram vender o que tinham para alimentar a casa, lembrando que a miséria muitas vezes empurra seres a decisões que para os poderosos parecem organizadas, mas que são dor na carne de outro. Eu vim pedir que a cidade não julgue sem entender, disse, que se olhe para as origens das escolhas de cada um e que se faça justiça com cuidado. Sua fala não pediu clemência para o culpado, pediu que a cidade tivesse justiça para os fragilizados e firmeza contra quem manipula. O apelo teve 2 efeitos decisivos. Primeiro, humanizou Isabel diante de quem a via apenas como peça de um escândalo. Segundo, minou o apoio social que Vicente ainda pudesse crer possuir. Ao pedir que a verdade fosse reestabelecida com coragem e que as medidas reparatórias fossem transparentes, Maria Celeste tocou uma fibra de humanidade que inclinou muitos corações. A cidade respondeu com doações para o fundo de auxílio às famílias mais pobres que se organizou logo depois, e a própria mansão Alencar passou a ser vista aos poucos como lugar de mudança. O processo legal correu com a lentidão costumeira das instituições, mas com a diligência trazida pela pressão pública. Vicente foi formalmente acusado de falsificação de documentos e de coação de testemunhas. João Batista, que confessara e cooperara, teve seu nome colocado como peça de investigação, tornando-se testemunha de acusação. A justiça, que não prometeria a ninguém um resultado imediato, trabalhou sobre provas claras: recibos, testemunhos, transferência de envelopes. A cidade assistiu à audiência que seguiu, como se o rito próprio da lei fosse agora uma peça pública, na qual se decidia finalmente prestar contas. Isabel, por seu turno, viveu dias em que tinha tempo para aprender e para ensinar. Houve uma longa preparação social que se tornou símbolo da sua transformação, não como máscara de aprovação, mas como ferramenta de combate. Dona Eugênia e Dona Francisca, que inicialmente a olhavam como um erro social, passaram a ministrar aulas de leitura, etiqueta e música. Eram sessões que duravam semanas, exercícios de dicção, a prática de pequenos discursos, a arte de caminhar com dignidade sem abandonar a verdade das mãos calejadas. Havia também lições de botânica e jardinagem com Benedito, que ensinava a plantar mudas na estufa e, com isso, a confiar no tempo das coisas. Essas preparações não tinham como finalidade polir a jovem para o baile. Tinham como missão dar-lhe ferramentas para agir no mundo com autoridade e respeito por si mesma. Numa tarde longa e clara, Isabel fez um exercício conduzido por Dona Eulália, ler uma carta pública à comunidade para explicar o que havia vivido. Foi um ensaio que durou horas. Passaram-se leituras em voz alta, correções de entonação, ajustes nas pausas que sublinhavam a dor e a coragem. Isabel aprendeu a segurar a emoção sem apagá-la. Aprendeu a dar nome às coisas em público, sem pedir permissão para existir. Isso mudaria sua relação com a cidade. Não mais apenas objeto de fofocas, mas narradora de sua própria história. Com o tempo, as dores foram encontrando gestos de reparação.
A Casa Alencar abriu parte de seus arquivos para estudos públicos, criou, sob a supervisão de um conselho misto, um fundo que destinava renda para obras de alfabetização e para a criação de um pequeno ambulatório que atendia à pobreza das redondezas. Benedito, antes capataz leal ao sistema, passou a coordenar a nova ala de obras sociais. Mãe Conga liderou a cozinha comunitária, que servia refeições a crianças e idosos, transformando o mesmo avental que guardara segredos em instrumento de cuidado. A queda de Vicente deixou marcas. Algumas pessoas que o defenderam preferiram o silêncio. Outras, que tinham ganho com as maquinações, foram expostas. O que restou foi uma cidade que discutia, em cafés e bancos de praças, sobre ética e poder. O processo jurídico terminou com uma condenação que reconheceu os delitos e determinou restituições e penas proporcionais às ações cometidas. Não houve sensação de completude absoluta. Justiça raramente fecha feridas de imediato. Mas houve, finalmente, a sensação de que a balança se inclinara para a luz. O casamento entre Isabela e Henrique, para quem torcia parte da cidade, não foi um gesto de consagração social imediata, mas uma decisão construída em respeito e em consenso. Eles se casaram em cerimônia simples, na capela da vila, com poucas testemunhas íntimas, Maria Celeste, Mãe Conga, Benedito e alguns amigos que haviam ficado. Não foi uma exibição, foi um pacto. Henrique reconheceu publicamente sua responsabilidade em não ter visto as manobras durante um período em que preferira confiar em quem parecia competente. Isabel, por sua vez, aceitou o compromisso como escolha e não como prêmio. A cidade assistiu a esse casamento com mistura de curiosidade e ternura. Para muitos, foi sinal de que relações atravessadas por escândalo podem, com honestidade, ser restituídas. O epílogo da transformação foi um ponto de luz que cresceu com o tempo. Anos depois, a antiga estufa da mansão tornou-se um centro de leitura e jardinagem comunitária, onde crianças aprendiam a cuidar de plantas e a ler histórias. O jornal, que antes publicara manchetes sensacionalistas, passou a fazer editoriais sobre responsabilidade social e pediu desculpas, em um gesto público, por contribuições ao caos que periodicamente alimentam cidades pequenas. Benedito foi nomeado gestor do Fundo de Obras e organizou, com Mãe Conga, um programa de refeições e cursos de alfabetização. Maria Celeste, que envelhecera com a serenidade de quem abriu uma porta fechada pelo vento, plantou um canteiro com azaleias que lembravam as cartas antigas, flores que toda primavera lembravam a cidade que a paciência e o cuidado podiam cultivar futuro. Isabel ensinava crianças a tocar piano nas tardes em que as janelas da biblioteca eram abertas. Sentava-se ao instrumento, lia trechos de livros que um dia a tinham salvado e com mãos firmes mostrava que a música é também um modo de reorganizar o mundo. Entre seus frutos, houve um projeto de leitura que recebeu o nome de Casa da Palavra de Isabel, um pequeno centro com estantes montadas por mãos comunitárias, onde meninos e meninas de bairros que outrora nem sequer pensavam entrar na mansão vinham buscar livros e ouvir histórias. A transformação não apagou as cicatrizes. Havia lembranças de noites de frio, de uma trouxa no batente, de vozes que mandam e de decisões que se tomam por necessidade. Mas essas cicatrizes foram incorporadas como mapas, serviam para ensinar outros a não reproduzir as mesmas armadilhas. As obras sociais não foram apenas esmolas, foram estruturas criadas para dar autonomia, cursos de leitura, alfabetização de adultos, uma pequena bolsa para estudos destinada a jovens que queriam aprender música ou jardinagem. A mansão, que antes fora muralha de segredos, passou a ser porta de aulas e de partilhas. Num ano particularmente claro, a cidade celebrou a inauguração de um pequeno ambulatório e de uma escola de leitura financiada pelo fundo que Henrique ajudara a criar. Na cerimônia, Maria Celeste falou com as mãos sobre a mesa e disse algo que ficou para sempre gravado em placas colocadas na entrada. A dignidade é construída com as coisas mais simples, um documento honesto, uma palavra clara, um gesto que restitui. Havia na sua fala a certeza de uma mudança que não se compra com fofoca, nem se restaura apenas com papel. É feita de trabalho, de aulas e de coragem. Os anos trouxeram pequenas surpresas. Benedito, que soubera manter sua integridade quando isso parecia arriscado, teve um filho que brincava nos canteiros, onde agora cresciam legumes para as cozinhas comunitárias.
Mãe Conga, que ensinara Isabel a segurar a colher e a dobrar uma roupa com a mesma destreza com que se dobram documentos, liderava uma escola de culinária. Henrique, que aprendera a ouvir com a mesma intensidade com que antes guardara lembranças, manteve sua biblioteca aberta à cidade. Isabel, que no começo segurara a trouxa como um destino, agora segurava livros e distribuía letras como quem distribui sementes. Num domingo, quando o jardim da mansão explodia em primavera, com azaleias e rosas e mudas recém-plantadas, Maria Celeste sentou-se num banco e observou a moça que um dia tivera de partir por necessidade e que agora vinha ensinar crianças a tocar piano. A cena continha toda a música dessa recuperação. O barulho de risos, conversas sobre obras sociais, o tilintar de xícaras lá na cozinha comunitária. Havia filhos correndo entre as estacas, havia uma placa com o nome da escola, havia jornalistas que, de vez em quando, voltavam apenas para contar a reabilitação de uma cidade que escolhera enfrentar seus próprios desvios. Quando a cidade olhou para trás, reconheceu o que fora feito. A exposição pública do anão-chefe desfez uma teia de conveniências. O apelo da mãe do milionário tornara a verdade uma ação coletiva. As provas apresentadas levaram a um processo legal que, ao encontrar correlações e testemunhos, trouxe consequências. Mas, mais que isso, reconheceu que a verdadeira transformação foi feita quando se decidiu, em conjunto, devolver dignidade aos que não tinham. Se esta história tocou você, se a coragem de uma mãe, a persistência de uma jovem e a responsabilidade de um homem rico provocaram alguma ressonância, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a verdade, quando convocada com provas e humanidade, pode transformar não só destinos individuais, mas também a vida de uma cidade inteira.